Começando mais uma revisão por aqui, hoje dia 12 de dezembro, e antes eu começo a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, ajude o canal a crescer cada vez mais se inscrevendo, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta também o vídeo, compartilhe com os amigos e comente aí embaixo o que você achou do dia. Foi um dia bom para analisar? Não foi? Foi dia de gain? Foi dia de loss? Beleza? Bora lá então, começando primeiro pelo dólar. Então, dólar, setup das linhas primeiro. Então, linha hoje tinha nessa região superior e nessa região inferior, só tocou na linha superior. O toque foi nesse bloco 30 aqui, e aí estopou. Estopou depois com a abertura do norte-americano, depois não testou de novo. Então, só foi um toque, um stop. Já em relação ao índice, o índice já na abertura praticamente já testou. A linha superior foi bem rápido, não fiz nada, esperei para ver porque a abertura foi com gap de alta, tinha notícia 9 horas. Então eu esperei pra ver, se tivesse entrado teria dado stop. Quando tocou de novo teria dado stop de novo. E aí nesse terceiro toque aqui, pegou parcial no meio do caminho, porém não pegou o alvo final. Opa, desculpa, pegou sim. Porque quando voltou pra cá não estopou. E aí só no fim do dia, mais ou menos, na verdade na parte da manhã ainda, 11h30, pegou o alvo final dessa linha aqui em cima, do terceiro toque, o alvo final aqui. Quando testou, em tese era região de compra. Essa compra foi estopada, depois a linha foi testada de novo, também foi estopado, e depois a linha foi testada de novo, já era quase 5 horas da tarde. Então a que mais pagou realmente foi essa depois aqui, dessa região superior, mas demorou muito tempo para cravar o alvo final. Foram quase 2 horas aqui, se for ver, pouco, 2 horas até rápido, passando de manhã, mas pegou parcial no meio do caminho e só depois mesmo pegou o alvo final, o restante foram todas as outras stop. Já em relação ao setup do Renko, hoje, dólar, primeira cor a gente ignora, não faz nada, então a gente não vende aqui. Aí deu a compra, e essa compra não mudou de cor até o fim do dia, então até o topo pagou até bem, 30 pontos. Foi interessante porque aqui na frente, um pouco na frente, tinha a linha não foi respeitada, porém hoje o Renko acabou respeitando bastante. Já em relação ao índice, o índice já teve mais ruídos, não tanto assim. Primeira cor a gente ignora, a venda praticamente teria estopado, não pagou. A compra andou alguns pontinhos, a venda, aí sim, a venda pagou bastante aqui. Então o Renko hoje foi ótimo. E no finalzinho já era quase 6 horas da tarde, não vale a pena. A gente não faz esse tipo de operação essa hora, mas teria mudado de cor aqui, já não valia a pena pela hora. Em relação ao dólar, gráfico temporal de candles, nós tivemos um gapzinho de baixa, tentando cruzar a média 200 de novo. Então houve o cruzamento da média 200, o primeiro candle foi de rejeição, LS estava ativo, não para critério para a gente pensar em contra-tendência já aqui na abertura. Setup da VWAP tem que operar buscando a 200, mas em nenhum momento a VWAP aqui tinha demonstrado força compradora, pelo contrário foi vendedora. E aí nada a ser feito, começou a cair meio em forma de uma derivazinha, muito estranho. Chegou aqui, era 9h45 do nada, teve um movimento muito forte, acabou formando uma barra de ignição que deu sequência, rompendo a máxima, rompendo ajuste, rompendo as médias. Todas as médias estavam sem tendência ainda. E aqui nós tínhamos, então, confirmado mais uma vez que este canal que eu tinha marcado de ontem estava respeitando. Então respeitou a extremidade inferior, respeitou a extremidade superior, que eu estava comentando como que estava bem chato esse canal aqui. E aí teve notícia 10h30, volatilidade, normal, causou aqui um candle long leg doji enorme, doji que pegou mínima e máxima do dia e fechou sem corpo. Nada a ser feito depois disso, esperar um pouco, estava tentando renovar a máxima, mas a cada vez que renovava a máxima não era aquela máxima com tendência. Então nós tivemos o candle seguinte aqui, renovou máxima, não renovou, aí depois teve um que renovou máxima, porém tudo na mesma região. Não estava subindo assim em tendência, pelo contrário, estava subindo de forma devagar. E aí esse candle 30, por exemplo, poderia ser gatilho, aqui já tem um grande problema. Começou já no próprio dia a subir dessa forma de canal também, já tinha topos aqui respeitando bastante e fundos. Então a gente poderia estar operando compra na cara de região que poderia travar. E se eu marcasse retração desse movimento, dessa pernada, deixa eu arrumar aqui, de baixa, nós tínhamos o 61 já testado, então retração não era o problema aqui praticamente, já tinha todos os níveis testados. O problema era mesmo estar subindo em canal, tentando cruzar de novo a 200 para cima,
Rompendo esse canal de baixa macro ainda, uma bagunça em relação às médias aqui, que na hora que formou, depois que a gente vê pronto tá lindo, mas na hora parecia que seria movimento ainda em canal, que realmente foi, continuou, teve um movimento forte, até que travou nesse 34 eu posso pensar em reversão agressiva. Para pensar em reversão agressiva faltava uma última coisa muito importante, risco retorno. Pelo 2 minutos, travou o gráfico. Pelo 2 minutos nós tivemos esse gatilho, 85 aqui. Deixa eu aproximar este. 85. Se eu colocar pelo 5, o risco retorno para os 5 minutos, não tem. Então, tanto o 2 quanto o 5 seria a mesma região gatilho, PFR pelo 5 ou aquele gatilho pelo 2. Não tem risco retorno, então a gente não faz nada. E aí faz um pullback agressivo e volta a subir. Aqui ainda está em canal de alta, que eu tinha marcado aqui. Então, canalzinho de alta. Não é gatilho, preenche critérios aqui da categoria do tipo do pullback, porém também não é pelo fato de estar subindo em canal, infelizmente. E aqui eu já posso começar a marcar pivô. Se eu marcar pivô dessa primeira pernada aqui, já tinha pego todos os alvos. E marcar o pivô do gap para cima, 100% cravado. 100% cravado, nada a ser feito. Fica testando muito a média de 9 aqui, acaba meio que formando uma mini deriva no movimento mais recente, faz um rompimento falso, volta para cima, gatilho por acaso 54. Infelizmente a longo prazo eu acho muito perigoso entrar nesses pullbacks que a 9 acabou de cruzar para baixo, que acabou de cruzar para cima. Tem muita chance de começar uma lateralidade, então prefiro que rompa a máxima e depois pullback de pós-rompimento. Rompeu a máxima, nesse candle 57 de novo. Aqui já tinha rompido a máxima do dia anterior também. E estava próximo de uma máxima mais macro aqui, que era a região de 161 lá em cima. Mas enfim, rompeu essa última máxima. Fez pullback? Fez. Gatilho? Nenhum gatilho bom. 62 quando deu, já estava na cara dessa região, já estava longe. Estranho o jeito como as médias já estavam subindo. E aí o preço acaba renovando o máximo, mas não conseguiu ir com aquela facilidade toda do início do dia. Travou em 161 do pivô do gap que eu tinha marcado. Faz um pullback agressivo que a gente não entra nessa compra, quebrou a média de 9, voltou, um movimento bem forte aqui, e aí começou o zaralho. Faz um pullback na média de 20 por baixo, gatilho 81, não tinha risco retorno, infelizmente estava na cara da média de 50. Aí voltando aqui, tive que parar um pouquinho, candle 81 não é gatilho, não tem risco retorno para a média de 50, e aí ficou essa bagunça toda entre a 50 e a 20, não sabia quem ia ganhar. Aí a 20 foi rompida, o preço passou para cima dela, não tinha tendência da 9 e da 20, mas a 50 também não conseguia testar o preço e fazer alguma coisa, até que quando testou a 50 já era 5h30 da tarde, mas nada a ser feito, até que fechou testando 80. Então ficou praticamente travado no fim do dia. Então gráfico branco subindo em canal. E aí depois meio que formou uma deriva, uma cunha, um movimento estranho aqui. No geral não vi nada ser feito hoje no dólar, tudo travado. Na verdade travado não, né? Tendência, porém uma tendência um pouco estranha, subindo em canal e depois derivou. Já o índice abriu com um gapzinho de alta, já rompendo praticamente a máxima do dia anterior, pegou liquidez. E aí o primeiro candle foi de força compradora, foi uma reação de notícia que tinha 9 horas aqui. O seguinte formou um bear 180 que não foi acionado, o terceiro anulou o segundo e ficou essa bagunça e muito estranho. Setup da VWAP aqui poderia até pensar, comentei que até poderia, mas o jeito como estava caindo parecia uma mini deriva aqui, só que acabou dando certo, né? Mas eu não vi nenhum gatilho tão interessante assim, nem pelo 2 minutos, porque o 2 estava mostrando que estava caindo mesmo em canalzinho. Aí 24 gatilho, tava bem canal aqui já, né? Então, infelizmente, o jeito como estava caindo estava estranho. E aí chegou a abertura do à vista, nossa aqui. A média de 20 estava sem tendência, é normal, o setup da VWAP a gente nem tem que preocupar com a 20. E o preço teve a volatilidade aqui com a abertura das ações, mas pouca coisa. Foi buscar o ajuste com a notícia de 9,6, 9,6 não, 10,6. Muito forte o movimento. Aqui uns 570 pontos, não tanto quanto outras vezes acontece, uma volatilidade maior. Testa a média 200 que estava já flat, mas o que a gente mais tinha que preocupar era uma retração aqui, então fundo e topo.
era a região de primeiro nível de retração, e aí meio que faz esse candle tenso aqui. Depois, nada a ser feito por enquanto, aí acaba chegando um pullback na média, fazendo um pullback na média 9. E aí eu comentei dessa possibilidade de talvez preencher critérios e dar algum gatilhozinho de venda. Só que tinha um risco, o único risco que acabou sendo a favor, né? Era a abertura do norte-americano. Exatamente quando esse candle fechasse, seria o início, o start da abertura do norte-americano com o fluxo de lá, né? Então, nesse caso, acabou sendo a favor do movimento. E se entrasse nesse 30 com o pullback da média 20, esse aqui foi o pullback da 20, ó. Praticamente encostou na 20 formando um PC aqui. Eu comentei na hora que tinha risco retorno para fazer parcial no fundo. Então, eu não cheguei a fazer. Comentei que caso alguém fizesse parcial obrigatório no fundo, tá? E essa operação seria bem interessante porque ela seria uma pré-tendência. Como assim pré-tendência? Nós tínhamos aqui uma pequena lateralidade, na verdade pequeno, o dia todo ontem meio que ficou lateral, então abriu com rompimento falso, voltou, meio que testou o fundo e antes de romper o fundo fez uma pré-tendência com gatilho, então seria uma pré-tendência que poderia pegar essa liquidez do caixote e seria interessante, e acabou dando certo, um movimento bem forte com a abertura do à vista, maior do que a própria notícia de 10h30, chegou de forma esticada aqui no fundo, pensar em reversão, eu tenho que entrar depois do segundo candle, sem tocar, né? A 9, os critérios que eu falo. E aí seria então a partir do candle 33. Então é a partir do 33. Então aí já começa a ficar feio. O 30 e... Aqui se eu for olhar pelo 2 minutos, a partir de 11h45. Tem alguma coisa aqui a partir de 11h45? Olha só. Aqui é 11h44, então não posso. Aqui tem esse 1, não é bem 1, 2, 3, não é um padrãozinho bonitinho. Aqui já está começando a ficar de lado, então já perde a questão do risco retorno, não teve gatilho bom. Faz um pullback na média 9, vou entrar no 39, tava até de olho nessa venda aqui, acionou, teria estopado, testou a média 9 de novo, começou a dar possível gatilho de fraqueza da média 9, gatilho poderia ser pelo 2 minutos. E aí pelo 2 minutos, quando já estava querendo começar a dar, por exemplo, 108, o 108, se eu colocasse stop no fundo aqui do dia, colocasse risco retorno para 20 dos 5, não tinha risco retorno. Então, infelizmente, ficaria de fora. Travou bonito nesse fundo, começou a subir em forma de canal, sem gatilho depois do cruzamento da 9 com a 20. Quebrou a 9 de novo. 20 tinha que manter a força para compra, não manteve. E aí a 9 cruzou a 20 para baixo. E gatilho? Não acho interessante, mesmo que esteja ancorando de novo. O problema é que pode ser apenas um movimento normal e que trave esse fundo e fique lateral. Eu preciso de mais tempo para ver que a 9 e a 20 estão em tendência de novo. Então não foi a 50 que reagiu aqui. Era a troca de polaridade desse último fundo, reagiu pro back normal de price action, pronto. Acabou renovando o mínimo, movimento forte. Não tem que fazer nada de reversão agressiva, não tem critério para pensar em reversão. E aí que tá uma coisa aqui interessante. Rompeu esse fundo, fez troca de polaridade longe da média nesses candles aqui, até que deu um tocando e com gatilho bom. Tanto esse quanto o 69. Por que não seria gatilho? Eis a questão que eu ainda estou em dúvida por que não seria. Porque se eu for marcar pivô da primeira pernada grande do dia, tinha risco retorno para 100%. Tava na cara de 1% de baixo, poderia ser uma trava? Poderia. Tinha risco retorno? Não. O 1% poderia ser o problema aqui. Tinha esse fundo aqui atrás? Tinha. Tinha risco retorno? Tinha. Então o que tá me impedindo? Porque o fundo da lateralidade estava mais lá embaixo. Tinha risco retorno de 1 para 1. Talvez o jeito como estava caindo poderia ser. O fato de estar com uma LT aqui respeitando os fundos? Poderia, mas sinceramente na hora eu nem estava vendo muito e nem estava na frente da tela. E agora, sinceramente, eu tô em dúvida se na hora eu poderia ver como gatilho ou não, tá? Então, sinceramente, estou em dúvida em relação a esses dois candles aqui. Teria estopado. E aí, gatilho pelo 2 minutos com fraqueza da média 9, infelizmente, teria que ter dado depois desse toque aqui do 72. E aí, não deu. A partir de 15 horas, não deu gatilho. Fechou feio, dojizinho. Então, nada a ser feito. O back na 20, o back agressivo. Não segurou a 20, passou para cima dela, na cara da 50. 50 não consegue reagir. Acaba subindo em forma de um mini canalzinho aqui. 50 não reage, bate na 80. 80 também não reage. Vai lá buscar a região do topo aqui. Trava próximo da VWAP com aquele topo.
não tinha nem retração, faz mais um pullback, nada de gatilho, pullback agressivo, não entra nessa compra, não preenche critérios, quebra a média de 9, quebra a média de 20, passa para baixo, passa para cima o preço, uma bagunça e acabou finalizando aqui em região das médias. Se for ver a figura, parecia que estava formando, então no fim do dia um ombro, cabeça, ombro invertido, sendo que a linha do pescoço não foi rompida ainda. Gráfico branco, se eu olhar aqui, então tinha esse caixote aqui, e aí deu uma pré-tendência, foi a operação mais assim, fácil e nítida de enxergar. Início do dia, infelizmente, eu vi um movimento muito estranho, muito lento, tava muito estranho, anulava uma barra, vinha outra, anulava outra, barrazinhas doji pequena no 5, e o restante eu fiquei com dúvida realmente depois, neste aqui, ó, e nesse, ou 68 ou 69, se poderia ser gatilho ou não. Não tinha notícia, não tinha... A única questão era se eu poderia considerar 1%, porque FIBO não tinha, o fundo da lateralidade maior estava lá embaixo ainda, então não sei na hora qual que seria a minha interpretação, porque agora eu estou realmente em dúvida em relação a esses dois candles aqui. De macroeconomia que nós tínhamos antes da abertura do pregão, importante ressaltar. Em relação a índices asiáticos, índices europeus, blá blá blá, e que nós tínhamos aqui. Índices asiáticos estavam em alta. Índices europeus estavam divergentes. Um estava subindo, o outro estava caindo. Então, não tinha um padrão. O petróleo estava em leve queda. O minério estava em alta forte. Então, já poderia ter divergência de duas commodities aqui. Uma poderia puxar Petrobras, outra poderia puxar Vale. Juros americanos estavam caindo. E nós tínhamos o S&P futuro no zero praticamente, e o DXY, o dólar, em leve queda. Então não tinha um padrão, commodities uma para um lado, outra para o outro. Juros americanos, ok, estava um dia calmo em relação a juros americanos. Índices asiáticos para cima, índices europeus divergentes. S&P no 0 a 0, DXY em leve queda. Não tinha um padrão aqui antes da abertura do futuro, tá? Não tinha, estava confuso. E aí, durante o decorrer do pregão, o que nós tivemos? A abertura com notícia, já teve notícia relevante, que aí o IPCA, né, inflação, no caso, nem sempre quer dizer inflação, pode ser deflação, no caso, por exemplo, está sendo, porque está vindo, já 9 meses, eu acho que vem abaixo do esperado, projetam um valor, vem abaixo. Isso é bom para continuar a reduzir os juros aqui no Brasil. Então, nós tivemos o gap de alta aqui, no índice, precificou a boa interpretação dessa notícia. Aí, movimento vai, movimento vem. Era 10h30, essa notícia aqui, que teve esse candle 19. Aí já foi tipo o IPCA, tipo a inflação dos Estados Unidos, que é o CPI ou IPC, 10h30. Praticamente a maioria veio conforme esperado, por isso que veio da cor preto. Só um aqui, praticamente o IPC mensal, que veio um pontozinho assim, praticamente 0,1 acima. Um pouco acima do esperado, mas uma coisa até ok, não é uma coisa absurda. Só que, se a gente for ver, a gente não seguiu o movimento lá fora. Nós tivemos o S&P lá fora em alta. O movimento aqui, então, da notícia foi isso aqui. Caiu depois, mas corrigiu, renovou máxima. O DXY lá fora caiu, se for ver de porcentagem, caiu. E nós não fizemos isso. Nós tivemos o dólar em queda, dólar em alta e o Ibov caindo. Por quê? Aí entra a questão de fim de ano, que eu preciso ressaltar de novo que fim de ano começa a ser bem confuso. Tanto é que, por exemplo, esse artigo aqui fala como que tem sido difícil, né, interpretar os últimos dias, uma coisa bem normal de fim de ano, porque começa um período de sazonalidade. Como assim sazonalidade? Certos períodos do ano que foge do padrão, porque é uma época que tem uma característica própria de cada região do mundo. Nós temos uma característica de fim de ano, aqui o dólar, especificamente aqui, de dezembro, ser um movimento ruim para o real. Não é porque o Brasil não estranhe se talvez o real desvalorizar esse mês. É muito normal, mais do que normal, é um fato que o real tende a desvalorizar em dezembro. Independente se tiver uma votação boa no Congresso, alguma coisa, sei lá, não sei o que pode acontecer, mas é um período que é meio um fato que o dólar tende a valorizar diante do real aqui. Coisas que envolvem tributário, balanço de empresas, fechamento de investimentos, que manda compra dólar, vende real, uma coisa que foge do nosso alcance entender. Então, é muito comum que isso venha acontecer.
Então a gente começa a ver dólar se valorizando. Aqui aconteceu isso, mesmo que lá fora não tenha acontecido, então foi um cenário mais sazonal, local, é normal. Então índices lá fora subiram, aqui não, mesmo que o cenário esteja lindo. Outro fator que pode ter influenciado essa semana, amanhã vai vencer o contrato do índice, amanhã vence o contrato do índice. Então hoje já começa algumas movimentações, hoje já tem alguns dias, pode, mas hoje é o dia antes do vencimento. Então pode acontecer movimentos focados para o vencimento do contrato, para melhorar o ponto médio de certos players. Então acontece isso, muito vencimento de contrato, e para piorar, sexta-feira nós temos vencimento de opções também, que influencia muito o índice. Então é uma semana muito complicada de interpretar. E aí outra coisa que aconteceu é que o petróleo caiu bastante durante o dia. Caiu muito, muito, muito. Puxou bem aqui, foi exatamente 10,45, logo depois do resultado da inflação nos Estados Unidos. E o diário da Petrobras está bem próximo de fundo do ano. Se chegar nesse fundo, que é uma região de liquidez, mas do jeito que está esticado, sei não, hein? Cuidado, puxa muito Petrobras. Hoje, inclusive, Petrobras foi puxada principalmente por isso. E aí, se eu for ver as cotações, IFNC e Petro puxou. Só que a Vale não deixou na outra ponta. Ela tentou segurar e acredito que só não caiu mais hoje porque a Vale conseguiu segurar e fechou até um pouco positivo. Só que vejam bem, DIs negativos. E eu falo DIs negativos, principalmente quando está mais de 1% de baixa, tende a puxar índice para cima. É um movimento inverso. Só que não está acontecendo isso ultimamente com os DIs. Não está tendo essa correlação, não. Então é um movimento realmente sazonal, estranho, perigoso, mas todo ano acontece. Outra coisa que eu tenho que ressaltar é que amanhã nós temos mais notícias importantes, inclusive amanhã é a super quarta. Durante a parte da manhã, de madrugada, tem algumas notícias na zona do euro, mas o foco vai ser 9 horas, vai ser já precificado uma notícia de crescimento do setor de serviço aqui. Não é tão forte igual a de hoje do IPCA, mas depois nós temos IPP 10,5, que é como se fosse o CPI, mas esse daqui é a inflação ao produtor. Hoje foi a inflação ao consumidor. Como que o produto, o serviço e outras coisas está chegando ao consumidor? Foi alta? Foi baixa? Nos Estados Unidos hoje veio conforme esperado praticamente. Amanhã é a inflação ao produtor. Como que a matéria-prima praticamente está chegando ao produtor? Se vier acima do esperado, ele vai repassar essa inflação para o consumidor uma hora ou outra. Então, vindo acima do esperado, cuidado que tende depois o CPI também aumentar futuramente. Então, acima do esperado tende a ser melhor para o dólar. Se vier igual ou abaixo, tende a ser ruim para o dólar. Só que lembrando, sazonalidade tende a, às vezes, não respeitar. Essa aqui não é de movimentar. Depois começa o bafafá. Temos 16 horas. Mudou. Era 15. Então, 16 horas. Temos aqui juros. Decisão da taxa base de juros dos Estados Unidos. Estão prevendo manutenção, ou seja, manter. Qualquer valor diferente disso aqui, fecha a tela e toma cuidado. Eu já operei no mercado durante a época da pandemia, que vinha valores que não era esperado, mas tinha contexto, né? Tava passando por uma situação no mundo bem fora do esperado. Então, quando vinha, eu tava esperando tanto e veio menos. Era uma loucura. Então, não sei se vai acontecer. Estão projetando 99,8% que vai manter. Imagina se não vem. Aí, depois tem coletiva de imprensa. 16h30 começa a falação lá do FONC. Coisas que podem agitar o mercado, tomar cuidado. E depois, quando o pregão fecha, tem a nossa taxa base. Que estão projetando que vai reduzir 0,50. Qualquer valor diferente disso vai impactar o mercado na quinta-feira. E aí, à noite, praticamente nada muito relevante, mas amanhã vencimento de contrato, essas notícias, cuidado em relação ao índice, operem o contrato novo já. Amanhã já abram o ING 24 ou o Infut com Ctrl+J, Ctrl+K ativo, porque pode ter diferença de gap. Cuidado que tende a ter essas divergências de gap de um contrato para outro. E vocês irão ver um valor aqui bem divergente. O contrato que vai mudar está em 128.690.
O Ibov, ele está em 126.400, então quase 2.000 pontos de diferença. E o contrato atual, quando ele está fechando, ele se aproxima, né? Então amanhã a gente vai ver o contrato próximo com uma diferença de quase 2.000 pontos. E hoje a máxima do contrato chegou a 129.000, quase 130 o contrato o próximo. 130 é uma região de resistência teórica. Então eu acho que um dos motivos de não ter conseguido passar e hoje não ter sido um movimento de alta, com as notícias boas que teve, foi a questão do vencimento de contrato, porque o novo contrato não está com um preço tão interessante, está muito alto em comparação com o Ibov. Então, tomar cuidado em relação a isso. E basicamente isso que eu tinha que ressaltar. Amanhã a abertura, né? Vamos supor, eu não vou falar do índice porque o gap pode ter diferença de um contrato para outro, mas o dólar, vamos supor que abra com um gapzinho de alta, já rompa essa região aqui. Ai, essa região, ela não é qualquer região. No diário, se eu for mostrar aqui, vou mostrar no oficial mesmo, eu tenho essa linha preta, que é como se fosse a resistência dessa mini lateralidade, que ao mesmo tempo está formando como se fosse um fundo arredondado. Então aqui é a tampa do fundo arredondado. Então, região de resistência que tende a ter liquidez. E beliscou essa região hoje. Não conseguiu passar porque não é uma região fácil, tem muito bloqueio de ordem aqui, mas eu ficaria assim de olho porque pode se tornar uma região interessante para talvez pré-tendência. Como assim? Vamos supor que amanhã dê tempo de ter a 9, a 20 acorando. Pode ser bem interessante pensar em compra de pré-tendência desse topo, até porque os 60 minutos, deixa eu confirmar aqui, acredito eu, não está esticado, ó, não está. O setup do IFR não está ativo, então tá tudo bem. É uma região de máximo. Chegou aqui, tá subindo com uma LT aqui respeitando. Deixa eu ver, inclusive, se eu tô com essa LT marcada. Já tá lá embaixo. Mas cuidado com essa linha, é a região mais próxima que nós temos aqui. E aí nos 5 minutos eu vou tirar esse canal, não importa agora mais, essa LT e esse canal de baixo. Então, médias 200, tá meio flat ainda. Não tenho a 9, nem 20, nem 50, no máximo 80 aqui em tendência, que fechou já testando ela. Então, dependendo do gap amanhã, a gente pode ter um movimento bem interessante no dólar, de rompimento dessa máxima. Espero que sim, pode ser bem interessante mesmo. Notícia de tarde, juros tende a dar um pouco de volatilidade, discurso do FONC também, pode ficar bem interessante. Então, isso que eu tinha que ressaltar para hoje e preparativos para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?